Boa noite, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar início à nossa oitava aula do curso de extensão, né? Que o tema do curso é o lúdico na educação. Então, na aula de hoje, a gente vai ver o tema o brincar como facilitador da aprendizagem. As brincadeiras livres, né, no ambiente escolar são muitas vezes consideradas momentos de bagunça e de falta de controle para alguns professores. É isso que muitos pensam, né? É, e para pais, como algo inconcebível, né? Pois muitos pensam que escola é somente lugar de ensinar e aprender, nada mais do que isso, né? Em alguns momentos, até mesmo as crianças se mostram desorientadas nesse momento de descontração, né? Não percebendo a importância das atividades desestruturadas no processo de aprendizagem. Então, são as atividades desestruturadas que proporcionam à criança aprender a socializar e compreender regras e normas, né? Passando a reconhecer o outro e a respeitá-lo como um ser único e com preferências. Através das brincadeiras livres, os pré-escolares vivenciam experiências que auxiliam na apropriação do mundo que os cercam e as representações possíveis na brincadeira impulsionam o seu desenvolvimento, né? Então, quanto mais livre ali as brincadeiras, mais vai impulsionar o desenvolvimento deles, né? Mais eles se sentirem seguros em estar fazendo e prazeroso para eles aquele momento. A brincadeira deve ser algo espontâneo e não ser algo assim conduzido à risca, né? Também nesse sentido podemos perceber a mesma experiência pode ser lúdica para a criança. Para uma criança pode ser lúdica, né? A mesma experiência que para uma pode ser lúdica, para outra às vezes não é a mesma coisa, né? Assim podemos afirmar também que a ludicidade se dá a partir da entrega do sujeito na execução da atividade e não na realização mecânica da mesma, né? Pois para muitos o mais importante é a maneira como que cada indivíduo percebe, né, a vivência e como cada indivíduo vive aquele momento da atividade, né? Podendo ser diferente de uma criança para outra, como foi citado anteriormente, né? Salienta-se também que falar de brincadeira ao ar livre não significa independentemente do cuidado do aluno, né? Ou do cuidado do adulto, mas da autonomia dada à criança, né? Na escolha dos jogos, na construção de regras e na relação que estabelece com outras crianças. Nessa perspectiva, podemos observar, né, a necessidade de esclarecer que em diversos momentos ao longo da história, em muitas culturas, as atividades lúdicas são vistas como contrárias à seriedade. Inclusive no período medieval, as manifestações lúdicas, né, eram consideradas perigosas e algumas vezes também proibidas. A partir desse resgate histórico da ludicidade, percebemos que é na contemporaneidade que a educação e o lúdico começam a estabelecer certas relações, né? No momento em que a criança passou a ser valorizada e vista com um olhar mais cauteloso e cuidadoso, impulsionou as realizações de inúmeros estudos sobre a aprendizagem que eles evidenciam os efeitos do brincar no desenvolvimento infantil. Devemos também sempre perceber a importância
de se promover uma educação que transcenda os objetivos conteudistas, né? Desviando o foco do cognitivo do aluno. Na visão da grande maioria dos educadores, essa visão mostra que esse sentido compreende-se ao desenvolvimento integral da criança, não entendendo a criança como um ser dissociado entre cognição e emoção, e sim em conjunto, né? A cognição e a emoção da criança ainda andam em conjunto, né? No momento em que se proporciona à criança a experiência de sentir, pensar e fazer, o lúdico passa a consistir-se no elo que liga a criança ao seu aprendizado. Entende-se assim que a ludicidade é uma valiosa ferramenta de autodesenvolvimento, diferentemente da compreensão de brincadeira como um momento de bagunça, né? E sim como um momento de aprendizado. Esse momento de bagunça em sala de aula, como exposto anteriormente, né? Ele não deve ser levado assim em consideração, e sim um momento ali em que todos eles estão tendo um tipo de aprendizado e um ensino relevante, né? Prazeroso para eles. Mas devido às muitas vezes que as atividades desestruturadas serem compreendidas como períodos de falta de controle dos professores, os docentes acabam privando os seus alunos de terem esses espaços livres. Ao permitirem que o processo de escolarização se assemelhe à falta de ordem, né, dentro da sala, então as professoras acabam privando os alunos de ter esse momento, né? As crianças em uma obediência em um tempo que não lhe é própria. Durante a infância, ainda não se possui um domínio de linguagem que seja capaz de transmitir distintamente as sutilezas que podem ser expressadas por meio da brincadeira. Visto que nem mesmo conseguem se comunicar verbalmente, né? Muitas vezes as crianças ainda não conseguem se comunicar perfeitamente, né? Com a linguagem toda desenvolvida, tão bem quanto fazem por meio da fantasia. Então, eles não conseguem praticar a fala, né? Não tem a fala desenvolvida ainda, mas através da fantasia e da brincadeira eles conseguem expressar tudo o que eles estão vivendo e estão sentindo, né? Não se deve esperar por uma disciplina rígida das crianças em pré-escolares e no início do ensino fundamental, né, na alfabetização, ali primeiro ano. É preciso ter paciência, né, para ter uma aula desconstrutiva com eles, para eles poderem, principalmente assim no primeiro ano, né, pois é uma escola nova, são matérias diferentes, né, antes eles eram acostumados lá com a educação infantil, então o brincar tem lugar e tempo, né? Então ali eles vão percebendo isso, né? A diferença da educação infantil para o ensino fundamental. E que brincar é fazer, né? Então, cada detalhe ali do momento em sala de aula que eles estão fazendo algo, alguma tarefa, algum trabalho, é um sinônimo de brincar e aprender, brincar e fazer, né? O brincar espontâneo é digno às crianças, né? Fazendo parte da preparação para o ensino estruturado, da etapa subsequente à educação infantil. Então, como eu citei ali agora, acabei de citar, né? Quando eles saem da educação infantil, que eles vão para o primeiro ano, é tudo muito diferente para eles, né? Por outro lado, percebemos que para essas atividades livres, não cumprirem um papel apenas de diversão,
elas precisam estar alinhadas ao plano de aula dos professores. Embora seja substancial que haja momentos reservados para a ludicidade, deve haver qualidade nas brincadeiras livres. Essa qualidade pressupõe que o docente considere imprescindível, né? Que considere, assim, acima de tudo, proporcionar espaços lúdicos aos seus alunos, né? E que esses espaços estejam especialmente organizados para as crianças poderem brincar, né? E soltarem a imaginação. O educador precisa saber trabalhar o lúdico para que seja um facilitador desse processo e não um mero espectador, né, passivo das brincadeiras que ele está vendo, né? As atividades lúdicas, bem como as intervenções adequadas do professor, tornam-se uma ferramenta valiosa de ensino e do ensino-aprendizagem também, né? Sempre há um propósito da brincadeira livre se fazer presente em sala de aula. Para muitos docentes que entendem esse método como potencializadores, né, de desenvolvimento, delimitam objetos e planejam as atividades lúdicas, tal como fazem as atividades dirigidas, né? Utilizá-las em conjunto é muito importante, né? É atrativo, né? Tanto para o professor quanto para o aluno, né? Assim como já foi mencionado, né? Ao aluno compete estar atento para fazer as intervenções adequadas, né? Durante a aula e problematizar as ações das crianças. Sendo contributivo, deve considerar aspectos sensíveis e afetivos, né? Se entregando de corpo e alma ali durante a atividade e a aula proposta, né? Para atuar a favor da ludicidade, o educador também precisa estar permanentemente atento a si mesmo, pois é ele quem rege a turma e esta turma acaba sendo o reflexo da sua atuação, né? Como o regente é quem dá o tom, se ele for competente, sua turma também será. Então, se ele for amigável, seus alunos também serão. Tudo que o professor demonstrar com os alunos, né, eles irão demonstrar também, né? Se agir de maneira agressiva, eles também serão mais agressivos, mais agitados, né? Se for lúdico, sua sala de aula também será lúdica, né? Indo ao encontro do que foi exposto também, entende-se a necessidade dos educadores estimularem os educandos através de novas perspectivas didáticas. A simples disposição de jogos ou brincadeiras em sala de aula, ou apenas se valer de estratégias, né, pouco convencionais, servem como acessórios facilitadores de conhecimento, mas não corresponde aos ideais da educação lúdica. O docente que não experimenta a ludicidade oferece jogos e brincadeiras sem um propósito, né, de tê-las como atividade lúdica. Então, é muito importante, antes do docente levar a atividade lúdica para dentro da sala de aula, ele ter uma noção do que aquela atividade lúdica vai contribuir para aquela sala de aula, né? Fazer um estudo, uma pesquisa, né? De como ele pode contribuir ainda mais para aquela turma, né? Ao legitimar novas perspectivas didáticas, é preciso criar condições de brincadeiras que impulsionem os processos pedagógicos, né, e psicológicos. Se consegue através de brincadeiras de papéis sociais, também essa parte, né, dos processos psicológicos mediante a parte pedagógica da aula, né? Embora os brinquedos atraiam as crianças, o que as motiva a brincar é o desejo de desempenhar um papel social.
O brincar permite que a criança trabalhe com a realidade e domine medos, né? Fazendo uma ponte entre a fantasia e o mundo real. Os jogos também auxiliam no processo de simbolização e assimilação, ao passo que possibilita a reprodução de situações cotidianas e a interpretação de outros papéis. Podemos também perceber as mudanças nas brincadeiras quando se passa a criar cenários simples para os alunos, né? Como uma casa com barbantes, né? Pendurar barbantes na sala, como se fosse um circo, né? Junta todos eles e daí vai abrindo, dando condições às crianças terem uma situação imaginária e interpretarem papéis, né? Eles trazerem lá aquilo que já foi também citado anteriormente, trazerem o cotidiano para dentro da sala de aula, né? Podem utilizar do cotidiano na sala de aula, né? Cada um tem sua casa. Que eu sou a Maria lá da turma do segundo ano B. E aqui tá a minha amiguinha Cecília, também do segundo ano B. Então, eu aqui é minha casa, ali a casa dela, nós somos vizinhas. Nossa, olha, vizinha, né? Então, aquele cotidiano que elas têm em casa, elas podem trazer para a escola para interpretar papéis, né? A partir desse momento, os alunos compreendem que também podem criar outros cenários. Pode-se criar uma oficina com cadeiras e mesas, né? Para as crianças consertarem os eletrônicos que podem ser feitos, né? E fabricados em sala de aula com materiais recicláveis, né? Feitos com caixa de papelão, pega uma caixinha lá de remédio que inutilizada, né? Que não tem utilidade nenhuma e desenha lá os botões. Ah, esse aqui é meu celular, eu trouxe aqui para consertar. Então, eles podem fazer soltarem a imaginação e fazer diversas atividades, né? Em outro momento, um dos alunos podem perguntar, né, se havia alguma coisa para consertar na casa lá das amiguinhas lá que são vizinhas. Ah, eu fiz uma oficina, você não tem nada para você consertar lá na minha oficina? E assim eles vão desenvolvendo uma história e um faz de conta ali dentro da sala de aula, né? Assim também pode haver a compreensão de que o concerto pode ocorrer em mais de um contexto, né? Então, tudo isso que gera ali, né, toda aquela história, pode haver mais de um contexto, né? Não só ali como a oficina ou como a casa, mas também eles podem viver inúmeras histórias e momentos, né, utilizando a imaginação deles. O faz de conta é compreendido como uma brincadeira com propósito tal para uma atividade dirigida, né? Assim sendo, o professor que tem intervenções adequadas e estimula os seus alunos, torna-se um facilitador do processo de aprendizagem. Ele defende que na hora de criar os seus projetos, o docente deve levar em consideração a forma como seus alunos aprendem, bem como os conceitos prévios que trazem consigo, né? Independente também das estratégias dos professores, as crianças continuam utilizando conceitos espontâneos para compreenderem o mundo, encontrando nos jogos, né, o auxílio para desenvolverem a construção da inteligência e dos afetos. No que se refere à liberação de conflitos, por meio da brincadeira e as possibilidades simbólicas que o brincar proporciona, também percebe-se a importância da simbolização para o desenvolvimento, né? É possível reconhecer a função que a brincadeira assume no desenvolvimento infantil e compreender que o ato de brincar é imprescindível para satisfazer as necessidades das crianças. A brincadeira proporciona um trabalho múltiplo, pois através do movimento aprimora a motricidade através do faz de conta, né? Estimula muito a imaginação deles através dos papéis.
ele traduz o que é o mundo real para a sua realidade infantil, né? Então, através do faz de conta dele, ele consegue montar uma realidade ali naquele momento para ele, né? Entende também que sobre o movimento da criança, que é a base não apenas para o desenvolvimento físico, né? E o desenvolvimento motor, mas também para o desenvolvimento emocional e cognitivo. Estruturas fundamentais que o conhecimento seja adquirido ao longo do processo de escolarização, né? Reforça-se também que a brincadeira é um valioso instrumento de ensino e aprendizagem, pois torna os projetos pedagógicos, né, mais atraentes, despertando o interesse dos alunos, né? Buscando também a relação entre a educação e a psicanálise, podemos ver a importância do brincar no processo de aprendizagem desde a pré-escola, né, dos pré-escolares, e também no desenvolvimento infantil no ensino fundamental, né? O ambiente lúdico facilita a aquisição de conhecimentos à medida que proporciona à criança simbolizar. Ao passo das suas descobertas, né, eles vão ganhando sentido e a brincadeira livre pode ser sugestionada como indispensável nos dias de hoje, né? O docente que respeita a sua turma, né, que gosta, né, que sente prazer em estar ali junto com a sua turma, ele também vai ser sempre respeitado, né? Então, o docente que está ali, que demonstra e respeita todos os alunos da sua turma, ele tende a ser respeitado pelos seus alunos, né? Respeito não é algo imposto por os alunos, né? Mas algo que deve ser mútuo, né? E construído com empatia, com o professor cativando os alunos, né? O respeito pode ser entendido de inúmeras maneiras dentro da sala de aula, como ao pensar em um cenário que não seja meramente decorativo, né? Mas que desperte o interesse dos alunos, os levando a explorá-los, né? Também o professor é um orientador e facilitador, não um impositor e manipulador, né? Pois ensinar não é só apenas transmitir, né? Mas proporcionar conhecimento. Aprender não é captar, é vivenciar experiências, né? É inquestionável a importância da brincadeira para o desenvolvimento. Ela está inserida na Base Nacional Comum Curricular, né, a BNCC, sendo um dos 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento da criança, que seria conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se, né? A partir desses 6 direitos, a BNCC estabeleceu também os campos de experiência fundamentais para que a criança possa aprender e se desenvolver. O eu, o outro e o nós, né? E outro que ele cita na BNCC é o corpo, gestos e movimento, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então, a brincadeira é, portanto, uma parte fundamental da aprendizagem e desenvolvimento da criança, né? Momento em que ela exercita todos os seus direitos e estabelece contato com os campos de experiência, como protagonista do seu desenvolvimento, né? Particularmente, as brincadeiras têm um papel destacado nas escolas democráticas, cuja preocupação principal é a adaptação entre as novas gerações e as formas de trabalhar na educação infantil e no ensino fundamental, né?
a brincadeira povoa o imaginário infantil, né? Enriquecendo o universo, as vivências e as experiências da criança, pois pela brincadeira apropria-se de sua imagem, espaço e meio sociocultural, interagindo consigo e com a comunidade. A escola democrática tem o papel de, a partir da brincadeira, difundir conteúdos e estimular a interação da criança com seus pares, apresentando regras de convívio social e desafios, a partir dos quais a criança irá construir sua moralidade, afetividade, autonomia, conhecimento e socialização. Nesse sentido, o brincar de diversas formas, em diversos e diferentes espaços, né, e tempos, e com pares também, com diferentes pares, né, é responsável por ampliar e diversificar o universo infantil, criando novas possibilidades. As participações e as transformações introduzidas pela criança na brincadeira devem ser valorizadas, tendo em vista o estímulo ao desenvolvimento de seu conhecimento, imaginação, criatividade, experiências emocionais e corporais, né? Sensoriais também, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. E o papel facilitador nas brincadeiras é muito importante, né? O porquê que o papel do facilitador nas brincadeiras, né? Do lúdico nas brincadeiras, né? Da aprendizagem, né? Através do lúdico, né? A escola democrática parte do princípio que o educador cabe promover o estímulo da criança pela busca do conhecimento, facilitando o exercício dessa busca por meio de brincadeiras, respeitando e valorizando a diversidade de seus entes e os repertórios culturais que afloram tanto no grupo como na individualidade, né? Portanto, o adulto é o observador e não deve interferir, a menos que haja uma manifestação da criança, com pedido de ajuda ou orientação, ou ainda quando a criança encontra alguns obstáculos, né? Mantendo cuidado de não mudar a ordem e os comandos estabelecidos na brincadeira, nas construções, né, da brincadeira. O espaço é organizado pelo professor de modo a estimular as brincadeiras e a sua seleção, né, as atitudes de cooperação entre as crianças, instigando a socialização do espaço lúdico e sempre respeitando a vontade de seus atores, né, que seriam as crianças. O papel do professor na brincadeira é de observador, sem interferir, né? Elaborando registros daquilo que a criança mostrou durante o brincar, observando as diferentes linguagens sociais, afetivas e emocionais, né, de cada criança, porque o brincar é muito importante para o desenvolvimento deles, né? Porque no momento da brincadeira é uma oportunidade de desenvolvimento para a criança através do brincar, né, que ela está aprendendo, né? Ela experimenta um novo mundo, né, um mundo diferente, um mundo de possibilidades, relações sociais. Então, ela elabora a sua autonomia de ação, né, e organiza suas emoções. O principal objetivo da brincadeira é explorar. Para uma criança pequena, tudo é experimento, até jogar e brincar com o prato de comida, né? A brincadeira é um espaço para explorar sentimentos e valores, assim como para desenvolver suas habilidades. A brincadeira também surge de objetos estruturados e não estruturados,
disponibilizados para as crianças. A partir da brincadeira, podemos observar que a exploração e a sequência lúdica, né, dependem única e exclusivamente de cada criança. Ou por vez de um grupo, né, de crianças dispostas a compartilhar o brincar. Através do brincar e a partir do sentimento que aflora em cada brincadeira, a criança faz a leitura do mundo e aprende a lidar com ele, né? Recria, repensa, imita, desenvolvendo, além de aspectos físicos e motores, aspectos cognitivos também, né? Bem como valores sociais, morais, tornando-se cooperativo, sociável e capaz de escolher o seu papel na sociedade. Quando a criança tem a oportunidade de escolha, que inicia com o brincar, ela exercita a sua liberdade e assim se torna uma criança mais observadora e mais crítica, né? Não aceitando com facilidade que seja comandada. Para enfrentar o mundo, temos que ser sociáveis, manifestar desejos e expressar opiniões, né? Assim, a criança precisa saber o seu papel, seja na sua casa, na sua escola, na sua rua, no seu bairro, né? Na sociedade em geral, né? Para a partir desse conhecimento, apropriar-se das suas escolhas. No brincar também, a criança explora, coleta, seleciona, coleciona e constrói conforme a sua vontade e através de observações, né, de experiências anteriores. Assim, ela também aprende a elaborar as suas reflexões estratégicas, né, independência e criatividade, permitindo que aumente a sua experiência e do grupo na qual está inserida. As brincadeiras contribuem no desenvolvimento infantil e de forma decisiva, construindo um adulto que acredita em seu potencial transformador, cultivando dentro de si uma forte vontade de viver em um mundo melhor. Então, como as crianças brincam, né? Para as crianças, tudo pode virar um brinquedo. Muitas vezes elas brincam com materiais que achamos que não vão servir para isso, né? Para uma brincadeira, né? Chamados de não estruturadas, né? Matérias não estruturadas, como canos de PVC, toquinhos de madeira, panelas, né? Pratos plásticos. Então, qual criança que não abriu a pia da mãe, né? Para tirar as panelas de dentro e bater nas panelas, na tampa das panelas, bacias de plástico, vasilhas com tampa, né? Só a questão do destampar e tampar ali, talheres também de plástico e muitos materiais, né, de cozinha, jogos de encaixe, alinhavos, bambolês, carrinhos, né, de brinquedo, bonecas, fantoches, entre muitos, né? São inúmeras as possibilidades, né? A partir da exploração desses materiais, as crianças constroem as brincadeiras e a imaginação consegue voar, né? Consegue fluir ali naquele momento deles, né? Os materiais devem ser selecionados conforme a faixa etária e grupo que está sendo trabalhado, né? E a exploração acaba acontecendo espontaneamente, né? A música também é muito atrativa, assim como a contação de histórias. O importante é garantir que o brincar aconteça em vários momentos durante o dia a dia da criança, né? E que esse momento seja sempre ele o protagonista, né? A criança seja o protagonista da brincadeira. E a educação. A criança, o jogo e a brincadeira estão intrinsecamente intercalados, né? No entanto, o nosso sistema escolar não percebe essa interligação
e cerceia a criança de suas necessidades de movimento, né? Expressão e de construção do seu conhecimento, a partir do seu próprio corpo. Apesar de estar inserida neste meio, a escola precisa perceber a criança como um ser em constante desenvolvimento. O clima de seriedade e de repressão estabelecido por tal instituição não chega a intimidar totalmente as crianças, pois estas encontram sempre um jeitinho de fazer o que mais gostam, né, que é brincar. Esse brincar se manifesta das mais variadas formas, até mesmo sobre a forma de brigas e intrigas aparentes, né, entre eles mesmo ali da turma, né? A questão do, cada um cuida da sua vida. Eles vêm, tia, o fulano, papapá. A tia, o prof, o João olhou de cara feia pra mim. Qualquer coisinha é motivo deles quererem fazer uma intriga, né? Criarem um atrito ali, né? A ação de educar não pode restringir-se à simples preocupação com as estruturas mentais, mas também com a expressão do corpo em sua totalidade. Se educar é libertar, então os processos que regem esta ação educativa devem fornecer subsídios para que tal ideia se concretize. A intervenção psicopedagógica introduziu uma contribuição mais rica no enfoque da pedagogia. O brincar através desse olhar é uma forma de expressão da criança, colocada para fora do seu corpo e dos pensamentos. Ao contrário das disciplinas curriculares do ensino fundamental, que introjeta outros pensamentos, né? Introjeta os pensamentos abstratamente para dentro do ser, né? O tema lúdico como instrumento facilitador na aprendizagem da educação infantil e fundamental surge para acharmos que as metodologias de ensino utilizadas pelos professores, né, ditos como tradicionais, né, eles vêm causando grandes dificuldades de aprendizagem por parte das crianças, pois através do lúdico a criança pode aprender brincando, ou seja, fazendo relação dos conteúdos programáticos, né, com os jogos e as brincadeiras, deixando para trás o método tradicional de ensino, a não utilização do quadro negro, né, e do giz em sala de aula e aprendendo os conteúdos das disciplinas de uma forma mais prazerosa e divertida. O lúdico é subjetivo, permitindo assim fazer relação com o processo de ensino-aprendizagem, né? Pois o prazer pelas brincadeiras está presente em todos nós, independente da raça, cor ou religião, né? Algumas disciplinas, como a de matemática, por exemplo, não sejam, né? Elas não é tão amada, né? Quanto as brincadeiras pelas crianças na idade escolar. Mas também, porém, as disciplinas se fazem presente, tornando-se um obstáculo a ser vencido, pois devemos amar as dificuldades para vencê-las, né? Igual também já foi citado no dia da aula sobre o ensino da matemática, né? Que existem formas de tornar a matemática um ensino não mecanizado, né? Um ensino mais prazeroso para as crianças, né? O lúdico dentro do processo educativo pode construir-se numa atividade muito rica, na medida em que os professores e alunos interagem construindo conhecimentos e socializando-se, podendo atuar na escola de forma a promover a interdisciplinaridade entre as disciplinas, né? Para introduzir seus conceitos. Assim, haveria um incentivo à aprendizagem de determinado conteúdo, como, por exemplo, desenvolver a noção, né, de números na criança. Neste caso, o professor ensina os seus alunos uma brincadeira que trate desse assunto, né? Então, as brincadeiras nas escolas não são utilizadas com fins pedagógicos,
sendo apenas um passatempo para preencher o tempo antes de bater o sinal para a saída, não articulando as outras disciplinas, né? Então é muito importante não ser isso o lúdico, né? A brincadeira na escola não ser isso, né? Apenas aquele, como que eu posso dizer? Tranca-canto ali, aquele. Ah, não, sobrou 10 minutinhos, então, ó, pode fazer o que vocês quiserem na sala de aula. Não é assim, nesses 10 minutinhos você pode planejar e projetar para aquela turma ou para aqueles alunos, né? Algo que eles possam tirar proveito daquele tempo que sobrou ali da aula, né? O professor pode utilizar o lúdico, tornando as aulas mais dinâmicas e participativas. A aprendizagem através do lúdico deve ser considerada do ponto de vista das crianças, propondo a compreensão dos conteúdos a partir da reconstrução que ela realiza, né? A aprendizagem é assegurada através da estruturação cognitiva dos conhecimentos prévios, né? Que as crianças constroem quando elaboram os seus novos conhecimentos. O professor não é um transmissor de conhecimentos, né? E sim um ser que pode mediar a qualquer momento a aprendizagem de seus alunos, fazendo da escola um ambiente propício para a relação professor e aluno, né? Ser mais criativa. Então, ali, se ela for mais criativa, a relação entre o professor e o aluno vai melhorar muito, né? Igual foi citado também no comecinho da aula, a questão dos alunos a partir do momento que eles admiram o professor, né? Se sentem instigados e motivados para aquela aula, eles vão demonstrar muito mais interesse e respeito pela aula e pelo professor, né? Paulo Freire diz que ensinar não é transferir conhecimentos, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Então, ensinar não é só passar ali no quadro e pronto e acabou. Copiou e acabou, né? É criar várias possibilidades para eles adquirirem e absorverem aquele conhecimento que você passou para eles, né? Criar em sala de aula as aulas situações onde o aluno possa fazer indagações, também permitindo assim construir o seu conhecimento, né? Então, o aluno ser participativo durante a aula, né? Ser um ser crítico, aberto a sugestões, valorizando também o ponto de vista de seus alunos e não somente o seu próprio, né? Quando o professor deixa de lado a sua posição de detentor do saber, considerando seus alunos como receptores desse saber e passar a construir o conhecimento junto com os alunos, numa relação de interação e trocas de conhecimento, né? Certamente o ensino terá mais qualidade se ele for feito dessa forma, né? Porque o indivíduo é considerado como um ser social capaz de desenvolver-se dentro de uma sociedade, numa relação de troca, né? Na criança, em sua fase de desenvolvimento, é muito fácil perceber a presença do egocentrismo, né? Por exemplo, ela é muito difícil a criança aceitar a regra do outro, né? Construindo ela mesma a sua própria regra. Em um jogo de regras, esta não é capaz de aceitar as regras já existentes do jogo, né? Seguindo as suas próprias. E segundo Piaget, cada um segue as suas próprias né? Sem parecer sentir necessidade de regular as diferentes condutas a partir de uma referência única. Então, aí entra também a parte que já foi citada em outras aulas, falando sobre a questão de abrir ali
uma exceção, né, vamos dizer assim, durante a aula, para eles formularem as próprias regras do jogo, né? Só que eles têm que entender que ali naquele momento eles podem fazer aquelas regras, mas tem momentos que eles têm que seguir as regras que já vêm com o jogo, né? A ludicidade abrange consigo um amplo campo de saberes de diversas áreas de atuação, como a pedagogia e psicologia, e a educação física, né? Inclusive a psicopedagogia, e além de toda a diversidade de informação, o lúdico é um instrumento benéfico, né, ao desenvolvimento da criança, visto que sua prática é naturalmente centrada ao despertar de sensações, emoções e principalmente o prazer da criança, sendo ainda um objeto integrador e facilitador da aprendizagem. Baseando-se nesse questionamento, né, o presente estudo, né, que vem sendo desenvolvido sobre o lúdico na educação, a gente consegue observar a importância da ludicidade por meio da visão de educadores, né? Considerando a ludicidade um caminho para a construção que contribui em meio ao conhecimento da criança através de jogos, né? De brinquedos e de brincadeiras. A infância é uma etapa bastante determinante no desenvolvimento da criança. Relacionar a infância e o lúdico nos traz à mente não só o ato de brincar, mas tudo aquilo que enriquece o imaginar da criança, né? Consideramos principalmente que a criança é um ser lúdico e que brincar para interagir com o meio que ela vive, né, é muito importante. Também, se observarmos a história do brincar, da brincadeira, né, podemos perceber que nem sempre foi esse pensamento, né, que embasou as sociedades. Embora as crianças sempre tenham demonstrado interesse, né, pelo brincar, durante muito tempo a infância não tinha o seu próprio espaço social, né? E dessa forma as crianças não eram vistas como seres que necessitavam de cuidados, né? De cuidados próprios e de uma educação voltada inteiramente para elas. A utilização do lúdico na educação pode ser uma estratégia a mais para promover as situações de aprendizagem onde é possível, por meio da brincadeira, beneficiar o educando. Em meio à sala de aula, né, e as suas atividades diárias mais complexas. O processo de aprendizagem do ser humano envolve vários fatores ligados à afetividade, emoção, cognição, social, motor, cultural, entre outras também, né? Outros desenvolvimentos, né? De processos de aprendizagem, né? Essa aprendizagem também pode ser compreendida multidisciplinarmente, trazendo implicações e ferramentas de várias áreas da educação. Os desafios existem, né? E tendo em vista a cada ser que sua forma de aprender, né? Que cada ser tem a sua forma de aprender, o seu tempo, né? O seu ritmo. Dessa forma, se faz necessário a busca por recursos que facilitem a aquisição e construção de um conhecimento, né? Então, brincando, correndo, pulando, esse processo de desenvolvimento da criança, a velocidade do desenvolvimento pode variar de um para o outro indivíduo, né? E também de um para o outro meio social. Consequentemente, podemos encontrar algumas crianças que avançam rapidamente e outras que avançam mais lentamente, né? Que o processo delas de desenvolvimento é diferente, né? Mas isso não muda a ordem de sucessão dos estágios, né, da criança pelos quais elas passam.
Mesmo sendo único para cada criança, observar-se que o processo de desenvolvimento ocorre de maneira bastante variável, podendo ser visto de forma qualitativa, né, ou quantitativa, a partir de todas as estruturas já adquiridas. Diante desse panorama, é de extrema importância que frequentemente seu ambiente escolar possa ter a oportunidade de realizar brincadeiras em grupo, vivenciar os fatos, né? Tudo que o lúdico lhe proporciona, né? Para que assim possa interagir com os seus pares, né? Com os seus colegas, né? É nesse estágio, na escola, né, que a criança diferencia-se dos outros e descobre a sua autonomia e a sua originalidade. Então, primeiramente, ela mostra-se autoritária, né, impondo sua opinião como uma forma de autoafirmação, né? Com o passar do tempo, com a convivência, ela sente o desejo de ser admirada e aprovada, né? E agradar os demais, né? Se tornando mais flexível. Já com a interiorização da imitação, ela passa a assimilar o seu mundo exterior, demonstrando o gosto de imitar o outro, né? O que proporciona uma maior reaproximação do social. Durante essa fase, também percebe-se que a criança utiliza a brincadeira do faz de conta para imitar não só as pessoas, mas animais também, né? Simbolizam diversas situações já vivenciadas por seus familiares e atribuem vida a objetos, né, aparentemente insignificantes, né? Como também foi citado um dia também na aula, a questão do cavalinho. Se a criança tá com o cavalinho ali, com a vassoura, né, com o cabo da vassoura, e fala que é um cavalinho, na imaginação dele é um cavalinho, mas aparentemente pra gente é um objeto insignificante, que é só uma vassoura que é para varrer a casa. Mas na cabeça deles não, eles usam a imaginação e para eles é aquele brinquedo que eles estão imaginando, né? Fazem uso de alguns brinquedos, como por exemplo bonecas, massa para modelar, quebra-cabeça simples, brincam com um balde e pá de brinquedo, né, baldinho de areia, telefones, bichinhos de pelúcia, fantoches, brinca de cabanas e de casinha e muitos outros também, né? E através disso é notório que, mediante esse período, a criança já consegue ter o poder da imaginação, de modo que é capaz de não transformar, mas experimentar, descobrir, inventar, aprender e desenvolver, né, ainda mais as suas habilidades. Então, a ludicidade e aprendizagem no âmbito escolar é possível perceber que o lúdico é um instrumento benéfico ao desenvolvimento da criança, né? Visto que sua prática é naturalmente centrada ao despertar de sensações, emoções e principalmente o prazer da criança, sendo ainda um objeto integrador e facilitador da aprendizagem. Além de toda a interação, tanto a brincadeira como também o brinquedo e o jogo, né, são capazes de proporcionar mecanismos que auxiliam a desenvolver a memória e a linguagem, né, da criança. A atenção, a percepção, a criatividade, criatividade e habilidade, né? Alguns aspectos também extremamente necessários para que haja um melhor desenvolvimento da aprendizagem. Nessa perspectiva, vimos que a ludicidade em geral vem contribuir significativamente para o importante desenvolvimento das estruturas psicopedagógicas e psicológicas também, né?
a parte cognitiva das crianças. Então, ele contribui para o desenvolvimento da estrutura pedagógica da criança, cognitiva, e se torna muito importante, né, para a criança, podendo perceber ainda a existência de toda uma relação entre a aprendizagem e a ludicidade, né? A criança aprende muito ao brincar, né? Então, ao brincar, ela está constantemente aprendendo, né? O que aparentemente ela faz apenas para distrair-se ou gastar energia é uma realidade, uma importante ferramenta para o seu desenvolvimento, né? Cognitivo, emocional, social e psicológico, né? É por meio da ludicidade, ou seja, dos jogos e brincadeiras, que a criança vai ultrapassando os desafios das descobertas através de situações imaginárias que estimulam a criatividade e o desenvolvimento. Então, são perceptíveis as contribuições do lúdico, né, para o processo de desenvolvimento e aprendizagem das crianças, que como seres que se constroem coletivamente, né, através do jogo simbólico, sonham, imaginam, jogam com a realidade, né, brincam, vão desvendando, né, o mundo e construindo saberes, né, através dos olhos deles. Através das atividades lúdicas que a criança desenvolve a habilidade de subordinar-se a uma regra, como também foi citado já, né? Na questão que tem momentos ali que o professor pode deixar em aberto para eles fazerem regras, e tem momentos que eles têm que aprender e perceber, né, que eles precisam obedecer certas regras, né? Dominar as regras significa dominar o próprio comportamento, aprendendo a controlá-lo e a subordiná-lo a um propósito definido. Observa também, a gente pode observar que brincando as crianças têm a possibilidade de conhecerem a si próprias e aos outros em relação recíproca, né? Para aprender os diferentes comportamentos e as diferenças sociais, né? E os seus comportamentos, hábitos determinados pela cultura, para conhecer e identificar os objetos, né? E seus contextos. Assim como o uso cultural, né? Ou seja, o uso cultural dos objetivos, né? Para desenvolver a linguagem e a narrativa, para trabalhar com o imaginário, para conhecer os eventos e fenômenos que ocorrem em sua volta. Então, a criança precisa brincar, inventar, jogar, para poder crescer, né? E manter o seu equilíbrio com o mundo. A brincadeira, como espaço de construção de conhecimento, propicia o acúmulo de experiências significativas e contribuem para a melhoria da interação social e do relacionamento da criança com seus pares. Então, promovendo assim experiências, né, para o desenvolver da criatividade e estimulando a percepção, a maturidade e a flexibilidade para a solução de conflitos e problemas, né? Enriquecendo também o vocabulário e aprendendo a controlar suas emoções. Também brincando que a criança ordena o mundo à sua volta, né? Assimilando experiências e informações e ainda incorporando comportamentos e valores, né? Também é através do brinquedo e do jogo que a criança consegue reproduzir e recriar o meio à sua volta, apesar de a ludicidade ter consigo uma maneira de educar diferenciada, né?
fica bem claro, né, para os professores perceber o quanto por meio dela, né, a criança cria e tem novas possibilidades, tanto na relação com o outro em seu meio, né, quanto com objetos e consigo mesma. Então, o lúdico, como um facilitador da aprendizagem, né, ele age como que o brincar é um fator vital para o desenvolvimento do corpo e da mente. Nele se reconhece um meio de propiciar e proporcionar uma educação integral em situações naturais de aprendizagem que geram forte interesse em aprender e garantem prazer. Então, o lúdico viabiliza a construção do conhecimento de forma mais interessante e mais prazerosa, garantindo nas crianças a motivação intrínseca necessária, né, para uma boa aprendizagem, até convertê-las em adultos maduros com grande imaginação e autoconfiança. Mesmo aqueles que apresentam alguma dificuldade na sua aprendizagem ou na aquisição do conhecimento, damos ênfase às metodologias que se alicerçam no brincar, né? No facilitar as coisas do aprender através do jogo, da brincadeira, da fantasia, do encantamento, né? Então, esse brincar, quando se consegue utilizar, né, colocar como um alicerce na metodologia esse brincar, né, ele acaba facilitando o aprendizado dos alunos, né, através de jogos, brincadeiras, da fantasia, do encantamento com aquilo, né, a arte magia, né, do ensinar e aprender. Então, permite que o outro construa por meio da alegria e do prazer de querer fazer, né? Então, eles se tornam assim, eles ficam prazerosos em estar fazendo aquilo e cada vez eles querem mais, né? Aquela matéria ou aquela disciplina, né? Eles ficam ansiosos aguardando aquele professor que faz algo diferente dentro da sala de aula, puxando para o lado lúdico, né? Da ludicidade. Então, o jogo e a brincadeira estão presentes em todas as fases da vida dos seres humanos, tornando especial a sua existência, né? De alguma forma, o lúdico se faz presente e acrescenta um ingrediente indispensável no relacionamento entre as pessoas, possibilitando que a criatividade aflore e assim podemos defender nesse trabalho, né, do lúdico dentro da sala de aula, uma metodologia em que o brincar é a ludicidade do aprender, né? A criança aprende enquanto brinca, fazendo parte dessa pesquisa assim dentro da sala de aula sobre o lúdico, três momentos, né, que podemos observar nas outras aulas e agora, que é o faz de conta, é o momento assim de ênfase à imaginação, né? O faz de conta é um momento de ênfase à imaginação, vivenciando ideias por meio da literatura infantil, dramatizar, contar, viver e elaborar histórias, né? Criando seu próprio espaço, né? O espaço lúdico no meio de um livro, né? Ou numa própria história que eles mesmos inventam, né? No outro momento também que já observamos anteriormente e hoje voltamos a destacar, damos ênfase ao brinquedo, né? Do brincar com outras pessoas, né? No eles se relacionarem com o amigo, né? Ou brincar em grupo, né? No brincar com outras pessoas, a criança aprende a viver socialmente, né? Respeitando as regras, cumprindo normas, né? E esperando a sua vez.
e interagindo também de uma forma mais organizada, né? Também no grupo ele aprende a partilhar, né? A compartilhar e a fazer um movimento rotativo tão importante para a socialização e o diálogo. Também teve um outro momento que também a gente já viu antes e reforça agora, né? O brincar, o jogar e o aprender no movimento multi-interdimensional, né? Que é a informação conceitual, né? A comunicação, a troca e parceria, né? O interface teórico, né? Da prática. Então, brincar é tão importante quanto estudar, né? Ajuda a esquecer momentos difíceis. Quando brincamos, a gente consegue esquecer disso tudo, né? Conseguimos, sem muito esforço, encontrar respostas e várias indagações, né? Podemos também sanar dificuldades de aprendizagem através do brincar, né? Bem como interagirmos com os nossos semelhantes. Além de muitas importâncias, né? O brincar desenvolve os músculos, a mente, a sociabilidade, a coordenação motora e, além de tudo, deixa qualquer criança feliz, né? Quando brincamos, né, exercitamos as nossas potencialidades, provocando o funcionamento do pensamento, né? A gente provoca o funcionamento melhor do pensamento, né? Adquirimos também conhecimentos sem estresse ou sem medo, né? Sem aquele receio, né? Desenvolvemos também a sociabilidade, cultivamos a sensibilidade, nos desenvolvemos intelectualmente, socialmente e emocionalmente. Então, toda criança que brinca, né, vive uma infância feliz, além de tornar-se um adulto muito mais equilibrado, né, físico e emocionalmente, conseguirá superar com mais facilidade problemas que possam surgir no seu dia a dia, né? A criança também é muito curiosa, né, e imaginativa, está sempre experimentando o mundo e precisa explorar as suas possibilidades. Ela adquire experiência brincando e participando de brincadeiras é uma excelente oportunidade para que a criança viva experiências que irão ajudá-las, né, a amadurecer emocionalmente e aprender uma forma de convivência mais rica, né? Por meio da brincadeira, a criança envolve-se no jogo e sente a necessidade de partilhar com o outro, né? Ainda que em postura de adversário, a parceria é um estabelecimento de relações, né? Essas relações expõem as potencialidades dos participantes, afeta as emoções e põe à prova as aptidões, testando seus limites, né? Brincando e jogando, a criança terá a oportunidade de desenvolver capacidades indispensáveis à sua futura atuação profissional, tais como atenção, afetividade, o hábito de permanecer concentrado, né? E outras habilidades perceptuais, né? Psicomotoras. Brincando, a criança também torna-se operativa. A formação lúdica possibilita ao educador conhecer como pessoa, saber de suas possibilidades, desbloquear resistências e ter uma visão clara sobre a importância do jogo, né? E do brinquedo para a vida da criança, do jovem e do adulto. Então, o brinquedo como instrumento de aprendizagem, né? A essência da infância e seu uso permite um trabalho pedagógico que possibilita a produção do conhecimento e também a estimulação da afetividade na criança, né? A criança estabelece com o brinquedo uma relação natural e consegue extravasar as suas angústias e paixões
as suas alegrias e tristezas, suas agressividades, sua passividade, né? O brinquedo supõe uma relação íntima com o sujeito, né? Uma indeterminação quando ao uso, né? Quando há uma indeterminação ao uso, né? A ausência de regras. O jogo pode ser visto como um sistema linguístico que funciona dentro de um contexto social, um sistema de regras, um objetivo, né? Um objeto, né? Então, independente da época, cultura e classe social, os jogos e os brinquedos fazem parte da vida da criança, né? Pois elas vivem num mundo de fantasia, de encantamento, de alegria, de sonhos, né? Onde realidade e faz de conta se confundem, né? Como a gente citou, que eles trazem do cotidiano deles para dentro da brincadeira deles, né? O jogo está na gênese de pensamento da descoberta de si mesmo, né? Na descoberta de si mesmo, da possibilidade de experimentar, de criar, de transformar o mundo, né? Por sua vez, a função educativa do jogo oportuniza a aprendizagem do indivíduo, seu saber, né? Seu conhecimento e sua compreensão de mundo, né? Através do brinquedo, a criança instiga a sua imaginação, adquire sociabilidade e experimenta novas sensações. Começa a conhecer o mundo, né? Trava desafios e busca satisfazer a sua curiosidade de tudo acontecer, né? Então a criança aprende muito mais ao brincar, né? O que aparentemente ela faz apenas para distrair-se ou gastar energia é, na realidade, uma importante ferramenta para o seu desenvolvimento cognitivo, né? Emocional, social, psicológico, né? No brinquedo também, a criança comporta-se de forma mais avançada do que nas atividades na vida real. E ela também acaba aprendendo muito com isso, né? Objetivo e significado, né? Ela acaba percebendo ali o objetivo que ela tá brincando e o significado no final da brincadeira, né? Os brinquedos são parceiros silenciosos que desafiam as crianças e eles permitem que as crianças conheçam com mais clareza, né, importantes funções mentais, como o desenvolvimento do raciocínio abstrato, né, e da linguagem. Sendo assim, um instrumento também importantíssimo que auxilia para a aprendizagem, né, e a construção do conhecimento, ele se torna tudo isso, né? Um instrumento mesmo que auxilia nesse contexto, né? O brinquedo também não é apenas um objeto que a criança usa para se divertir e ocuparem o seu tempo, né? Mas um objeto capaz de ensiná-las e torná-las felizes ao mesmo tempo, né? Também o brinquedo, como suporte da brincadeira, tem papel estimulante para a criança no momento da ação lúdica. Tanto o brinquedo quanto a brincadeira, eles permitem a exploração do seu potencial, né, criativo, de uma sequência que ações libertas e naturais em que a imaginação se apresenta como atração principal. Por meio do brinquedo, a criança reinventa o mundo, né, e libera suas atividades e fantasias. Frente a essas reflexões, a gente pode afirmar que o processo de construção, né, do aprendizado, ele é bastante efetivo mediante a participação da criança no brincar. O prazer não é suficiente para justificar a importância do brincar, né? Ele possui, porém, um relevante juntamente com outros fatores, uma vez que a criança deve ter a iniciativa do brincar, né? A criança é incapaz de separar
a princípio, a realidade da fantasia. O brincar para a criança é uma coisa muito séria, né? Devemos conhecer esse instrumento, né? Que é o brinquedo, para podermos compreender o seu valor na vida da criança. Se, como educadores e pais, desconhecemos as necessidades das crianças e os incentivos capazes de levá-la a atuar, estaremos prejudicando o seu processo de desenvolvimento. O brinquedo é a riqueza do imaginário infantil, né? Através do brinquedo, né, a criança liberta os seus sentimentos, né? Libera os seus sentimentos e em todas as ocasiões, né? E assim, com essa reflexão sobre o brinquedo e o brincar, né? Onde o brinquedo é, sem dúvida, um instrumento capaz de ajudar a criança a se desenvolver, né? Intelectualmente, socialmente, cognitivamente. A gente encerra mais uma aula, né? E amanhã tem mais, que será com o tema o lúdico e o corpo, trabalhando a imaginação e a fantasia da criança. Eu espero vocês amanhã. Muito obrigada e até amanhã. Tchau, tchau. Fique com Deus.